Bem-vindos. Vamos fazer hoje, uma aula introdutória do Octave. Vocês vão ver que o Octave ele tem uma sintaxe bem semelhante ao MATLAB, Então, executando aí o Octave, ele vai abrir aí o nosso prompt dele, onde a gente pode digitar os comandos, declarar variáveis, fazer operações, etc. Se vocês gostarem de ter uma interface gráfica, então o Octave tem uma interface gráfica também, mas aqui a gente não estou utilizando, mas que basicamente é a mesma coisa. Na interface gráfica vai ter uma janelinha com a interface de comando aqui, onde a gente pode digitar nos comandos, fazendo os nossos cálculos. E aí é sempre interessante também a gente salvar o nosso script, nossas funções em algum arquivo, aí depois a gente vê isso aí. E geralmente então quando você está usando no Octave, no MATLAB, você tem também, você abre um editor, onde você vai gravando aí o seu script que você vai querer executar. Então, basicamente, a gente tem operações aritméticas simples, que podem ser realizadas, usando os operadores, tem o mais, o asterisco para vezes, barra, o dividido, e assim por diante. A gente pode, claro, também utilizar parênteses, para poder, da mesma forma que a gente faz, em matemática, a gente coloca, no caso aqui é só parênteses, não tem chaves nem colchete. A gente pode atribuir variáveis usando o igual, A questão aqui da sintaxe, aqui, se a gente coloca espaço ou não coloca, aí depende do gosto de cada um, É claro também que as funções da biblioteca do Octave seguem uma sintaxe mais rígida, mas ele aqui aceita qualquer coisa, Você pode colocar um espaço ou sem espaço, então dá tudo na mesma. E se a gente quiser ver as variáveis que estão aqui armazenadas na memória, então a gente tem o comando rules, ele mostra aí o que tem armazenado. Então a gente tem aqui a variável x que a gente declarou, essa variável ens que está aqui de enso, que aqui ele guardou o resultado dessa operação aqui, ele sempre guarda o resultado final na variável ens. Se você não atribuir a nada, ele vai gravar nessa variável ens. Então, se a gente for ver aqui que está aqui, foi o último resultado nosso ali, que é o 12. E a gente pode ver aí, o tamanho, quantos bytes ocupa a variável, Então, um double, 8 bytes. E fala a dimensão dela, 1 por 1, já que é um escalar. Quando a gente declarar matrizes, então a gente vai ver que o tamanho é diferente. Então, um outro tipo de variável que a gente utiliza muito são matrizes, Então, a gente pode declarar matrizes, vetores, Uma forma simples é declarar qual é o elemento inicial e final, ou poderia também declarar elemento por elemento, Agora, se a gente vai declarar um vetor coluna, a gente pode colocar aqui o transposto, ou então eu posso colocar, ponto e vírgula aqui, separando os elementos. Então tem essas duas opções. E para a gente montar uma matriz, então aqui eu vou montar uma matriz 3x3, onde tem 1 na primeira linha, 2 na segunda linha, 3 na terceira linha. Então, formas bem simples aí da gente declarar as nossas variáveis, matrizes, vetores, depois a gente vai vendo com o uso aí outras formas. É claro que a gente pode também acessar os elementos desse vetor, Então eu vou voltar aqui apertando a setinha para cima aqui do teclado, a gente vê o nosso histórico, Então apertei aqui e apareceu coisas antigas. A gente pode acessar os elementos, passando o índice dele, entre parênteses. Então, para não ter dúvida, a gente pode, por exemplo, aqui multiplicar isso aqui por 10. E quando a gente pegar o terceiro elemento, é o 30. Então, usando parênteses, a gente acessa os elementos nas posições que a gente deseja, e se a gente quiser, inclusive, trocar esse valor aqui, é só trocar o valor. Atribuir um novo valor ali e automaticamente vai ser setado esse valor. A gente pode também realizar operações com os nossos vetores, ou matrizes,
Então o x, que é esse aqui, eu posso somar agora um vetor de 1 a 10, né, e é resultado da soma dos dois, né, esse aí. É claro que se eu tivesse feito isso aqui, deu outra coisa diferente. Então o que aconteceu aqui? Ele fez um broadcast de operação. Então ele replicou aquele vetor ali, né, 1 a 10, né, e fez a operação, né, então linhas e colunas de um e do outro, né. Esse broadcast de operação é algo que, se não me engano, no MATLAB não tem, né, então no MATLAB provavelmente daria um erro aqui falando que as dimensões são diferentes, né. É claro que se eu tiver vetores de tamanhos diferentes, vou colocar aqui, né, dois vetores colunas de tamanho diferente, né, ele vai reclamar que os dois são de dimensões diferentes, não tem como realizar a operação, né. No outro caso, os dois têm dimensões diferentes, mas como ele realiza o broadcast do operador, né, então ele resolve dessa forma, né. Então existem funções também, né, por exemplo, cosseno, né, então posso calcular o cosseno do valor, né, usando a função cosseno, né, a função seno, mesma coisa, e a gente vê ali que o π, né, já é uma variável aqui que já tem um valor, né, definido aqui. Quando você carrega, né, já carrega o sistema, né, o π já tem um valor, né, o e também. É claro que se eu, porventura, chamar uma variável de 1, é igual a 1, né, aí eu perdi aquele valor do e, né, sobrescrevi ele, e agora passou a ser 1. Então, se eu quiser, eu posso apagar, né, aí automaticamente ele já volta aqui para o valor do default inicial. E como eu estava falando, a gente pode definir o x, né, como dessa forma, né? Ou então existem funções também para fazer mais variadas coisas, né? Uma delas é namespace, né, para declarar um vetor linearmente espaçado, né, com um valor inicial, um valor final e um número de elementos. Então vocês notarem também que se eu não colocar o ponto e vírgula, né, ele não mostra o resultado. Se eu colocar o ponto e vírgula, ele suprime o resultado, né, e aí não fica gerando esse tanto de texto na tela. Então, se a gente quiser saber o que a função faz, como que usa a função, né, a gente pode usar o help, né, sempre chama o help da função, né, que ele mostra pra gente o que a função faz. Então fala para ela que é a função, que ela é uma função escrita em C, ela está nesse arquivo data.c, e a gente tem duas formas de chamar a função. Uma forma é passando apenas o início e o fim, e a outra forma é passando o início e o fim e colocando quantos elementos. Então eu poderia ter simplesmente feito isso aqui. E aí ele já define, né, o outro parâmetro automaticamente, né? Então tem valor default aqui para ele que é 100. Então ele gerou valores linearmente espaçados, né, de 1 a 10, né, 100 valores linearmente espaçados de 1 a 10. Mas como eu quero que eles sejam espaçados de 1 em 1, eu preciso gerar 10. Então, todas as funções têm um help, né? Então a gente pode dar o help da função cosseno, e no help também a gente vê aqui, né, quais são as funções relacionadas, né? Então tem um arco cosseno, né, cosseno hiperbólico, né, não falou do seno, né, mas esse é interessante de ver também as funções que estão aqui nesse also, né, que às vezes a gente conhece uma função e não lembra do nome da outra, ou a gente quer saber se tem uma outra que faz alguma coisa parecida, relacionada, a gente olha no also e às vezes descobre. Ou então procura no Google, né, que hoje em dia também é muito fácil. Então, uma coisa que a gente vai costumar fazer muito com o Octave, né, também é fazer visualizações, né, dos nossos dados, né. Então vamos supor que gerar um vetor aqui, né, pode ser esse aqui mesmo, né. E aí vamos gerar um y igual a um x ao quadrado. Só que aí se eu quiser fazer o x ao quadrado, esse x é um vetor, né? Se eu quiser levar ao quadrado cada um dos elementos do vetor, tem que colocar o operador, preceder o operador
de exponenciação, né, que é o circunflexo, né, preceder ele por um ponto para que a operação seja realizada ponto a ponto, né, cada elemento do vetor. Mas se eu quiser também fazer isso com a matriz, também é possível. Então vamos supor que eu tenho uma matriz, aquela matriz aqui antes, né, 3, 4, 5, 6, 9, né, se eu quiser levar os elementos dela ao quadrado, eu faço a mesma coisa. Então, definir o x e o y ali, eu posso fazer agora um plot, né, x, y. E aí, gerou o gráfico aí do x e y. Vamos fazer um gráfico aqui mais interessante, né? Vamos supor que linspace, vamos criar aqui uma valor de 0 a 2π, né? Então, se eu não passei o terceiro argumento, né, ele vai criar um vetor de tamanho 100 e vamos chamar de A, vai ser o cosseno 2x e B seno de 4x. Né? Quando eu faço o plot, automaticamente ele cria uma figure. Mas eu posso criar aqui também manualmente, uma figure, né, que é a janela, né, onde vão aparecer os plots, né? E então ele criou aqui o figure 1, né, e sempre que eu quiser acessar de novo esse figure, eu posso passar como parâmetro aqui o 1. Então se tiver várias janelas, né, cada uma delas vai ter ser indexada, né, com um número aí, né, 1, 2, 3, etc. em sequência. E aí quando eu quiser voltar, né, para fazer uma modificação, alguma coisa numa janela que eu já mexi antes, né, eu posso passar o índice dela ali como parâmetro para a função figure. Né, se eu fizer simplesmente o plot, né, o plot, por exemplo, xa, então apareceu ali, né, nosso cosseno, né, e agora eu suponho que eu quero fazer o gráfico dos dois ao mesmo tempo no mesmo plot, né? Então eu posso, se eu fizer agora o plot do xb, né, ele vai sumir com o anterior e colocar agora o seno. Então para poder fazer o plot dos dois, né, eu posso colocar aqui uma forma de fazer, né, seria usando hold on, depois fazer o plot do b. E aí é bom a gente colocar um hold off sempre, se depois a gente esquece de colocar um hold off, tudo que a gente vai fazendo plot depois vai ficando sobreposto no mesmo gráfico. Então eu fiz aí um hold on e hold off, né? Ou então poderia ter feito, né, chamando aqui no mesmo plot, né, para não ter dúvida, vou fechar e fazer novamente. Né, e aí gerou aqui a mesma coisa. Né, se eu quiser especificar parâmetros, né, do plot, né, por exemplo a cor, né, então eu posso passar como o próximo parâmetro que é a cor, por exemplo vermelho e o outro azul, né, R de red, B de blue. E aí eu posso colocar, né, os labels no gráfico, né? Aí os labels são strings, né? Então eu passo uma string definida entre aspas, né? Apareceu ali x, aqui o y. Aí eu posso colocar uma legenda. Então tem a função legend. E aí eu passo aqui, né, as strings com o nome, com a string que eu quero que apareça na legenda ali. Então, se a gente olhar aqui no help do plot, vocês vão ver que existem várias outras informações aqui que a gente pode, né, utilizar para customizar os nossos plots, né? Então, o tipo de ponto, o tipo de linha, né, as cores. Então, tem vários parâmetros aqui que a gente pode brincar com eles. E além de fazer aqui o plot sobreposto no mesmo gráfico, eu poderia separar eles, né, em dois plots diferentes, né, numa mesma janela, né, mas colocar em dois plots diferentes. E para isso a gente usa o subplot.
Então o subplot define quantas linhas que eu vou ter, né, quantas colunas. Então vamos supor que eu quero um plot em cima do outro. Então vão ser duas linhas, uma coluna. E o último argumento é o índice de qual subplot, que é o subplot ativo que eu estou trabalhando agora. Então o subplot 1 vai ficar ali em cima. E aí no subplot 1 eu vou plotar o A. E no subplot 2 vou plotar o B. Né? Então são essas as formas básicas de fazer alguns gráficos. E voltando para as matrizes, vamos supor que definir essa matriz aqui, a matriz mágica 8. Então, se eu quiser acessar os elementos da matriz, eu posso pegar o primeiro elemento da matriz, o segundo, o terceiro. Então a gente está vendo aí que ele vai acessando a matriz por coluna, né? O ordenamento aí é por coluna. Então eu posso acessar a matriz, né? Falando que eu quero o elemento da segunda linha, terceira coluna. Né? Passando aí então o número da linha e o número da coluna. Né? Que aí nesse caso aí, né? Seria o 17, né? Aliás, 18. Se a gente quiser converter uma matriz inteira em coluna, a gente pode fazer isso aqui, né? Se você converter em linha, é só fazer o transposto. Então, se eu quiser pegar apenas uma coluna da matriz, então, por exemplo, pegar a primeira coluna, ou então, se eu quiser pegar a primeira linha, aí eu uso 2 pontos. Aí eu posso também especificar, né, um pedaço da matriz, né? Então, vamos supor que eu quero a primeira linha do elemento 2 até o elemento 6. Então, o elemento 2 ao 6. Ou então eu posso pegar um bloco da matriz, né? Vamos supor que eu do 2,6 ao 2,6 na linha e nas colunas. Então, eu peguei um bloco aí da matriz. Em algumas situações, né, a gente... Vamos supor que eu quero pegar do 5 até o final. Então, qual que é o final? Então, a gente pode usar o int. Ou então, eu posso usar o size, né? Aí é outra função, vou mostrar aqui. Então, a função size. A retorna número de linhas, número de colunas dentro da matriz. Então, no caso ali, né, eu queria pegar até o final nas colunas, né? Então seria o size 2. Então, o segundo elemento. Então eu poderia, ao invés de fazer isso aqui, poderia fazer dessa outra forma também, que seria equivalente. É claro que o end aqui é mais simples, né? Intuitivo, né? A gente sabe que o início é sempre 1, né? E o final, qual que é o final? Então é o end. Bem, existem algumas funções, né, específicas para declarar algumas matrizes, né, que são úteis, né, para uma matriz só de uns, uma matriz só de zeros. Né, a gente pode ter a função para uma matriz triangular, né, então existem algumas funções, né, tem uma função para a matriz triangular, aleatória, né, tem a range. Então, se eu quiser gerar uma matriz com números aleatórios. Aí, se eu quiser definir um vetor, né, eu falo quantas linhas e quantas colunas. Né, então, a mesma sintaxe aqui, né, vale para os demais. Né. Por exemplo, se eu quiser um vetor de uns, né, ou então, né, eu posso... existem outras formas também, né, poderia falar que é um vetor só de uns também. E existem outras funções para manipular a matriz, né, como fazer soma, diferenças, né, função sum, então sumar. Então aquela matriz é a nossa matriz mágica, né, então fazendo a soma ao longo das colunas. Então geralmente, né, o padrão no Octave, né, fazer as operações ao longo das colunas. Né, se eu quiser
fazer ao longo das linhas, né? Já viu aqui no help aqui, que é o segundo argumento aqui é a dimensão, né? Então ao longo de qual dimensão que eu quero realizar a operação. Então tem a função sum, tem a consum, que é a soma acumulativa, tem a função diff, né, que faz a diferença entre os elementos, né? Então sempre que a gente quiser usar essas operações, né, é bem mais eficiente do que fazer um loop, né, fazendo essa soma. Eu poderia, claro, fazer um for, né, pegar os elementos da matriz, pegar o elemento de uma linha menos elemento da outra, né, e isso daria o mesmo resultado, mas seria uma forma muito menos eficiente, né. Então, como a gente não falou, vamos falar então como é que é um for, né. A gente poderia ter feito isso, fazer o for, né, pegar cada um dos elementos. Então, vamos supor que I vai ser a linha. Então, I vai variar de 1 até o número de linhas da matriz A. Sempre que a gente tem um for, a gente no final tem que ter um end. No Octave, a gente pode usar também end for, que a gente sabe que o end é do for, né? Que o if também tem end, né? O while tem end, né? Todos esses controles de fluxo, né? Tem um end no final, né? E aí, para poder distinguir o final de cada um, o Octave permite a gente usar o end for, end if, end while. Né? Então, vamos pegar aqui cada uma das linhas, né? Então, cada uma das linhas na matriz A, a gente pode acessar usando tá na linha I. E eu quero pegar a linha menos a linha anterior. Então, vamos começar, na verdade, do 2, né? Vou começar do 2. Vou pegar a linha atual, subtrair da linha anterior. Do I menos 1. Então, esses aqui vão ser cada um dos elementos de uma nova matriz, né? Sei lá, vou chamar aí de B. Então, vou definir aqui primeiro B, uma matriz vazia. E vou atribuir aqui na matriz B, na iésima linha. Então tá aí a matriz B, né? Só que como a gente começou do 2, né, tinha que ter atribuído aí na posição B menos 1, né? Para ficar correto, né? Pronto. Bem, uma coisa que é útil é a gente salvar os resultados, né? Então vamos supor que a gente tem aquela matriz nossa mágica aqui, que foi gerada de alguma forma, né? E aí eu quero salvar os resultados. Então eu posso dar aqui o save, né? Falar qual que é o nome do arquivo que eu vou salvar e quais variáveis. Então se eu tivesse aqui também nosso vetor x, sei lá, esse aqui, né? Quiser salvar o x também, eu coloco aqui o x também. E aí, aqui no nosso diretório, né, corrente, né, onde eu salvei, né, vou ver aqui nesse tema o arquivo A, tá aqui o A.txt. Aqui de fato ele salvou aqui a matriz A. Então tem as primeiras linhas de comentário aqui, né, com alguns parâmetros sobre essa variável, depois os dados dessa variável e aí a próxima variável e os valores dela. Outra coisa útil é a gente criar, né, os nossos scripts, né, e funções, né? Então, vamos supor que eu vou criar um script, teste, e o nome a gente usa geralmente na extensão .m. Então, por exemplo, esse script teste aqui tem simplesmente essa aqui, a declaração do nosso vetor, né, de 1 a 10, x ao quadrado, e depois faz o gráfico. Então, aqui no Octave, né, basta eu executar chamando pelo nome, teste. Não é teste.m, é só teste. E aí executou, né, as linhas que estão naquele script, cada uma delas. E outra funcionalidade interessante é a gente criar funções, né? E essas funções, vamos supor que a gente vai criar a função fatorial. Então a gente tem que
dar o nome da função tem que ser o mesmo nome do arquivo, né? Então, o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da função, né? Então a gente define a função começando na function, né, o retorno, que ela vai retornar, igual o nome da função e entre parênteses os parâmetros. Aí aqui nas primeiras linhas, como comentário, a gente coloca, né, o help da função aqui. Então o que você quer, né, que apareça no help, né? Então, calcula fatorial. E é útil a gente colocar, né, a sintaxe aqui, né, para quando a gente der o help, né, a gente mostrar para o usuário como é que faz, né, como é que a gente chama a função. E no final aqui colocar um end function, né? End function. Então se eu salvar aqui, der um help fatorial. Aliás, eu chamei de fatorial sem o C. Né? Esse aqui é a função fatorial com C, é do MATLAB, do Octave. Então, help fatorial aparece aqui o help que eu coloquei ali, calcula fatorial x. Então fala aqui qual é o arquivo, né, onde está essa função, está esse arquivo aqui, aparece o help dela. Então agora ela não faz nada, né? Então se eu fizer aqui, no help ali eu coloquei errado aqui, né? Esqueci de tirar o C. E aí se eu simplesmente executar isso aqui, não vai acontecer nada. Primeiro que não tem nenhum x, né? Se eu passar aqui um valor aqui, não vai fazer nada, né? Porque ele não está fazendo nada ainda, né? Poderia, vamos supor, simplesmente retornar o x aqui. Só para acontecer algo, né? Então pronto. Me apareceu duas vezes porque eu não coloquei o ponto e vírgula aqui, né? Então se eu colocar o ponto e vírgula aqui, né? E se eu não quiser ver nada, põe um ponto e vírgula aqui também. Então vamos implementar aqui o fatorial, né? Vamos fazer, sei lá, a forma recursiva. Então se o x for igual a 0, F1, tem que colocar o end do if, né? E se o x não for 0, aí eu retorno o x vezes fatorial x menos 1. E aí vamos executar aqui. Ali faltou o ponto e vírgula, né? E tem que atribuir alguma coisa aqui, né? F. Pronto. Então, implementada aí a função fatorial. No foco da disciplina de áudio e vídeo, né, a gente vai precisar, né, trabalhar com áudio e vídeo e imagem, né? Então, principalmente imagem e áudio. Então vamos fazer um exemplo aqui. Então aqui tem o arquivo Lena 256 para a gente carregar uma imagem dentro do Octave, né? Existe uma função que chama emRead e como parâmetro eu passo o nome do arquivo que eu quero. Então aceita PNG, JPG e alguns outros formatos, né? No help da função ele descreve melhor isso aí. E também os outros retornos ali que ela pode dar, né? Porque vocês vão ver que vamos supor uma imagem GIF, né? Ela tem um mapa de cores, aí um dos retornos é um mapa de cor. Então se a gente olhar aqui agora quem é a nossa variável x, é uma variável aí, né? Uma matriz, né? De 256 por 3, né? Já que são 3 componentes, né? RGB. Então tem uma matriz de 256 para cada uma das componentes, né, de cor RGB. Cada elemento da matriz é um inteiro de 8 bits sem sinal. Isso aqui é importante a gente lembrar disso aqui, porque se eu fizer
sei lá, vamos supor, aplicar um filtro nessa matriz, se aqui é inteiro de 8 bits sem sinal, né, o resultado vai ser inteiro de 8 bits sem sinal. Então, se eu quiser não ter alguns erros e alguns problemas, é melhor converter, né, converto para double, faço as contas, né, passo o filtro, faço sei lá o que vai fazer e depois converte de volta para a matriz com um inteiro de 8 bits sem sinal. Então tem a função imShow para a gente poder ver aqui a nossa imagem, a nossa matriz. Então essa aqui é a imagem da Lena. Então, muitas vezes, né, para poder facilitar os outros exemplos, a gente vai trabalhar com imagens em tons de cinza, né? Então tem a função RGB to Gray, converte uma imagem RGB em uma imagem em tons de cinza. Então chamar de XPB, preto e branco. E aí então a gente tem uma matriz aqui que só tem uma dimensão de cor, né? 256 × 56, né? E aqui então, os elementos da matriz são os tons de cinza associados a cada um dos pixels da imagem. Então XPB. Vou pegar um pedaço da matriz aqui. Então esses aqui são os tons de cinza aqui no primeiro quadrado de 10 por 10 pixels aqui da imagem. E se eu quiser ver a imagem, é a mesma coisa, né? XPB. Então se eu quiser ver as componentes também separadamente, né, da imagem X, posso pegar aqui a primeira é a vermelha, a segunda verde e a terceira azul. Aqui estou pegando cada uma das matrizes, né, só que aí como é uma matriz só, ele apresenta os valores como uma escala de tons de cinza. Essa escala aqui de cor, né, no caso aqui, quando é um valor só, ele associa uma escala de tons de cinza quando está usando essa função imShow. Mas existem formas, né, de mudar, usar um outro mapeamento de cor, né, que é usar o chamado Color Map, né, um mapa de cores. Que aí o mapa de cores a gente atribui, né, a cada cor, né, cada valor, né, uma cor diferente. Bem, e imagens, né, para a gente ler imagens aí, né, vamos ver uma imagem, depois nós vamos fazer mais exemplos com imagens, né. E para arquivo de áudio, então aqui tem um arquivo, o nome do arquivo é flauta, então tem a função audioinfo, e aí eu posso passar aqui, né, o nome do arquivo como parâmetro, e me retorna aqui algumas informações sobre esse arquivo de áudio. Então tem 2 canais, a taxa de amostragem 44/100, número total de amostras, né, duração em segundos, número de bits por amostra, né, quando é bitrate -1 ali, porque a variável não existe, não faz sentido, né, e o title, artist e comment está vazio. Bem, então aí é só ler informações do cabeçalho aí do arquivo, né, para a gente efetivamente ler o arquivo. Então vou retornar aqui o vetor X com as amostras de áudio. O fs vai ser a frequência de amostragem. E aí vamos ler o arquivo de áudio usando a função audioRead. Então agora tem uma matriz, né, um X aqui, né, na verdade são 2 colunas, né, que são os 2 canais de áudio. Então se eu quiser ver o X, então estão aqui os 2 canais de áudio, né, sobrepostos aqui, né, cada um com uma cor. Então esse aí é a nossa amostra aí. E aí para escutar, né, a gente cria um player. Então vou criar aqui um player áudio. Audio player. Passa o X, fs e número de bits por amostra.
Será que isso foi erro? Acho que não, só uns avisos. Audio player. E aí dá o play, né? Player. Pronto, aí executou aí, tocou aí, né? Tem função também para salvar, né? Salvar áudio, que é audio write, tem função para salvar imagem, IM write, né? E aí depois, quando a gente for fazendo outros exemplos, né, eventualmente a gente vai acabar utilizando isso aí. Bem, aí na transparências, né, tem várias outros exemplos, né, várias outras funcionalidades, funções, tem try, catch, sobre erros, warnings, né, várias outras coisas aí que a gente pode utilizar no Octave, no MATLAB, né. Aí eu vou deixar para cada um, né, dar uma olhada e à medida que a gente vai utilizando, né, a gente vai fazendo os exemplos, vai implementando algo, né, a gente vai sentindo a necessidade, procurando como que a gente implementa algo que ser desejado, né, e resolvendo os problemas aí. E aí, à medida que as coisas foram progredindo, né, eventualmente surgindo as dúvidas, e depois a gente vai conversar, né, e tirar essas dúvidas aí, né, resolver elas, né, e fazer às vezes algum exemplo, alguma outra coisa aí, né, junto, né, resolvendo as dúvidas que surgir aí de cada um.